No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, 30 de julho. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, acabamos de escutar esse evangelho, onde Jesus continua contando as parábolas, mas a primeira leitura de hoje, extraída da profecia de Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6, ela também nos ajuda a rezar com o Santo Evangelho que nós acabamos de escutar. E a leitura ela começa dizendo assim: Deus ordenando a Jeremias: Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. E que palavras são essas, Padre? Hoje, a palavra de Deus, ela nos convida a entrar na oficina do Criador, que é o próprio Deus. Deus é esse oleiro, é esse Criador. O profeta Jeremias, ele nos leva até a casa do oleiro para contemplar a cena que revela o mistério do nosso relacionamento com Deus. Então, ali, dentro da casa daquele oleiro, Jeremias, na primeira leitura, ele vai nos mostrar o relacionamento de Deus para com cada um de nós, como o relacionamento daquele oleiro com aquela argila. E ali na roda de fiar, o profeta vê o barro se estragar. Então Jeremias ele tem uma visão e vê o barro que está ali nas mãos do oleiro se estragar. Mas o que faz o oleiro? Jeremias ele se pergunta no seu coração: o que faz o oleiro quando o barro se estraga? Ele não joga a argila fora, não desiste dela. Ou seja, é um sinal aqui para mostrar que Deus não desiste de mim e de você, meu santo. Apesar de sermos barro nas suas mãos, Deus ele não desiste de nós. E com paciência e amor, ele junta os pedaços e faz um vaso novo, conforme bem lhe parece. Então aqui, Deus ele pega aquele barro que se quebrou, aquele barro velho, e transforma num vaso novo. Ou seja, Deus ele vai transformando a nossa vida no decorrer da nossa caminhada, que vamos nos quebrando com o nosso pecado. Deus ele vai nos refazendo. E essa argila somos nós, como eu acabei de dizer. Muitas vezes o pecado vai nos deforma, o cansaço nos racha, nos deforma e nos deixa rachado. E o orgulho nos endurece. Então nós vivemos em meio a tudo isso, somos rachados pelo pecado, somos orgulhosos e vamos nos endurecendo. Mas a boa notícia, meu santo e minha santa, desta liturgia é que Deus nunca nos descarta.
Que coisa maravilhosa saber que Deus não nos descarta. Apesar dos nossos pecados, das nossas rachaduras, das nossas fraquezas, Deus ele não descarta. Ele é o oleiro divino, que sempre aposta na nossa reconstrução. Então Deus acredita muito mais em nós do que nós mesmos acreditamos em nós, meu santo e minha santa. Então Deus é esse oleiro que não desiste nem de mim, nem de você. E, por fim, no Evangelho que nós acabamos de escutar, que é o Evangelho de São Mateus, o Evangelho vai nos lembrar da urgência desse processo que, através da parábola da rede lançada ao mar, Jesus ele vai nos mostrar o que vai acontecer com essa parábola da rede lançada ao mar. E a rede recolhe, vai dizer o texto do Evangelho, peixe de todos os tipos, assim como a igreja acolhe a todos nós, com nossas luzes e nossas sombras. Então a igreja é simbolizada por essa rede que é lançada ao mar. E essa rede, diz o Evangelho, que ela recolhe tudo. Vem tudo grudado nessa rede, assim como a igreja. A igreja ela acolhe todos, mas também há um momento de seleção. Tanto aqui na parábola, como a igreja também vai selecionar tudo isso que é recolhido nessa rede. A rede que recolhe peixe de todos os tipos, assim como a igreja acolhe a todos nós, com nossas luzes e sombras, como eu acabei de dizer. No entanto, o texto vai nos falar de uma separação final, como eu acabei de dizer também. Aqui o texto fala de uma separação final. Os peixes bons são guardados nos cestos e os ruins são jogados fora. Ou seja, esses peixes bons são simbolizados pelas pessoas de almas puras. Os peixes ruins são simbolizados pelas pessoas, como eu já acabei de dizer, pessoas de coração duro, pessoas enrijecidas, pessoas que estão com o coração fechado à graça de Deus. E o peixe bom é a alma dócil, que aceita ser moldada. Então esse peixe bom é essa alma que é dócil à vontade de Deus e que aceita ser moldada na casa do oleiro que permitiu, que se permite. Então se nós somos esses peixes que nos permitimos ser cuidados por esse oleiro que é Deus e entrar nessa casa do oleiro que é Deus e nos permitir que Cristo nos transforme, então nós seremos salvos, meu santo e minha santa. Então, Cristo quer transformar o seu egoísmo em caridade. Cristo quer tirar do nosso coração o egoísmo e colocar a caridade aqui. E os peixes, e o peixe ruim, representa o coração impermeável, que resistiu ao toque do Criador até o fim. Então, quem é os peixes ruins? É aquele coração duro, impermeável, que resistiu ao toque do Criador, ao toque de nosso Senhor até o fim. Então é um coração que não se permite ser tocado pela graça de Deus. O tempo de sermos moldados é agora. Ou seja, é no hoje da nossa vida que nós precisamos permitir que o Senhor nos toque, vá nos modelando de acordo com a sua vontade. Hoje é o dia de abandonarmos as resistências e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. É o que devemos dizer. Faz de mim o teu vaso. Olha que coisa linda, meu santo. Pedir ao Senhor, de fato, que Ele faça de nós o seu vaso. Que Ele possa nos quebrar, possa nos refazer de acordo com a sua santa vontade. Peçamos a nosso Senhor, nessa liturgia dessa quinta-feira, escutando essa primeira leitura do profeta Jeremias, o Santo Evangelho com o Salmo, que de fato o Senhor possa encontrar no meu e no seu coração espaço, meu santo e minha santa, e que nós nos deixemos ser esse barro, essa argila nas mãos desse oleiro que é Cristo Jesus, e que Ele pode nos quebrar para nos refazer pessoas melhores. Hoje podemos dizer: Senhor, me quebra, me refaz novamente, transforma a minha vida, tira de mim o egoísmo, tira de mim toda a dureza, me faz uma pessoa maleável às tuas ações, Senhor. Que de fato hoje, meu santo e minha santa, possamos nos encontrar com o Senhor e que nós sejamos esses peixes bons colocados no cesto de Deus, que sejamos esses vasos restaurados e não esses peixes ruins que é atirado fora no fogo eterno que nunca se apaga. Que o Senhor, lá do céu, possa abençoar a mim e a você.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.